Então, boa noite para quem está chegando agora. A aula de hoje é uma aula, então, onde a gente vai compreender os elementos curriculares que envolvem o ensino fundamental a partir da Base Nacional Comum Curricular, né? A gente sabe que a BNCC, ela é uma nova política curricular, né, que já está vigente. Ela foi homologada em dezembro de 2017, especificamente a parte da educação infantil e do ensino fundamental. E com essa homologação, a BNCC trouxe a necessidade das escolas de educação básica se reorganizarem para que as crianças possam ter os seus direitos de aprendizagem atendidos, né? Isso porque a BNCC ela vai trazer quais são aqueles elementos, ou melhor, quais são aquelas aprendizagens mínimas que todos os estudantes, né, da educação infantil, do ensino fundamental e agora com a BNCC do ensino médio, né, precisam desenvolver no contexto da escola. Então, a gente costuma dizer que a BNCC, por si só, ela não é um currículo escolar, né? Mas, como o nome já diz, ela é a base para que os currículos escolares sejam redimensionados para quê? Para que se garanta esses direitos de aprendizagem dos estudantes a partir da perspectiva dos elementos curriculares que estão presentes em cada uma das etapas da educação básica. E aí vocês lembram que na aula passada a prof estava abordando com vocês a etapa da educação infantil, né? E eu sinalizava para vocês que a etapa da educação infantil ela é bem diferente da etapa do ensino fundamental, tendo em vista esses elementos curriculares que a BNCC traz. Porque lá na educação infantil, né, como a gente viu na aula passada, nós precisamos garantir as 10 competências gerais, né, que são introduzidas na educação infantil, ampliadas no fundamental até serem plenamente consolidadas no ensino médio, mas também nós precisamos trazer os 2 eixos estruturantes, as interações e as brincadeiras, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que a gente viu cada um deles na aula passada, assim como nós precisamos trabalhar os 5 campos de experiências com seus respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Então, essa é a estrutura da educação infantil a partir da BNCC. Mas a gente precisa entender, então, como que se dá a estrutura do ensino fundamental, tá? Que é essa discussão que a gente vai trazer hoje. Então, vejam, né? O ensino fundamental hoje, ele é respaldado pela BNCC, né, como uma política curricular, mas ele também tem documentos, políticas educacionais que antecederam a BNCC e que continuam vigentes até hoje, né? Como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as diretrizes curriculares da educação básica e a BNCC. Então, são esses 3 documentos que balizam o ensino fundamental atualmente. E tendo em vista esses 3 documentos, nós precisamos entender que, em um primeiro momento, tá, o ensino fundamental, junto com a educação básica, ele tem 3 princípios, né, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Esses princípios estão lá mencionados nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e, portanto, são princípios que precisam permear todas as proposições pedagógicas que nós vamos oferecer no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino médio. Então, eu sugiro para vocês que vocês leiam as diretrizes curriculares nacionais e que entendam o que são esses princípios éticos, esses princípios políticos e esses princípios estéticos, tá? Bom, junto a tudo isso, a BNCC vai trazer 2 premissas centrais, tá? Que vão balizar esse ensino fundamental, que é o quê? A educação integral e o desenvolvimento de competências. Então, não é à toa, né, que as 600 páginas da BNCC vão dizer o tempo todo que nós precisamos desenvolver competências nas crianças, desde a educação infantil até os jovens do ensino médio,
mas é dentro do ensino fundamental que a maioria das competências estão inseridas e precisam ser trabalhadas, tá? E aí, quando a gente vai se debruçar sobre esse aspecto das competências, né, a gente vê fortemente que a BNCC traz dentro delas, nas entrelinhas delas, vamos dizer assim, competências cognitivas e competências socioemocionais, que esse vai ser um tema aí para o futuro para a gente estudar em outras aulas. Mas se vocês se interessarem, tá? Eu tenho algumas videoaulas sobre as competências cognitivas e sobre as competências socioemocionais que vocês podem estar assistindo para entender um pouquinho mais a fundo o que elas compreendem, tá? Mas aí a gente não pode esquecer da questão da educação integral, que é né, uma das premissas que estão na base. E aí, quando a gente pega esse conceito de educação integral de acordo com a BNCC, nós temos que ter claro que não é um ensino fundamental de tempo integral. Educação integral não é a mesma coisa que escola de tempo integral. Tá? A gente precisa fazer essa diferenciação que a BNCC traz. Escola de tempo integral é aquela escola onde as crianças permanecem um tempo maior dentro da instituição, né? Porque a gente sabe que normalmente as crianças ficam um turno, né? Ou só de manhã ou só de tarde. A escola de tempo integral é quando essas crianças ficam uma carga horária maior, né? No mínimo aí 6, 7 horas dentro da escola. E para que aumentar o tempo de permanência na escola? Justamente para garantir a educação integral, porque educação integral é trabalhar integralmente as crianças, é trabalhar elas olhando para todas as dimensões, né? A base vai dizer assim, abrem aspas, né? Que a prof já decorou, tá lá nas páginas introdutórias, vai dizer que educação integral é aquela educação que trabalha a multidimensionalidade dos sujeitos, porque se entende que nós somos sujeitos formados por várias dimensões, né? E quais são essas dimensões? É a dimensão intelectual, é a dimensão física, é a dimensão emocional ou afetiva, a dimensão social, a dimensão ética e moral e a dimensão simbólica. Tá? Então, são essas 6 dimensões que nos constituem enquanto sujeito e são elas que precisam ser trabalhadas no contexto da educação integral. Então, vocês vejam que se aumenta o tempo de permanência na escola, se garantindo uma escola de tempo integral, para que, de fato, a escola consiga desenvolver integralmente as crianças, né? E, com isso, que a escola consiga consolidar estas competências que estão lá dentro da BNCC e que precisam ser trabalhadas, né? Se vocês abrirem aí a BNCC, as 600 páginas, né? Vocês vão observar que é cheio de competências para trabalhar, e depois eu vou mostrar ali para vocês, tá? Então, esse é um aspecto importante. E junto a tudo isso, nós temos um ensino fundamental atualmente organizado em 9 anos, né? Porque antigamente nós tínhamos um ensino fundamental que é da primeira série à 8ª série. A criança entrava na primeira série com 7 aninhos, né? E terminava o ensino fundamental lá na 8ª série. Em meados ali de 2010, né? Isso foi alterado e nós tivemos, então, um ensino fundamental de 9 anos que poderia, segundo a lei, inclusive ser organizado em ciclos, tá? E aí nós teríamos o ciclo da alfabetização, o ciclo da pós-alfabetização, ou seja, as crianças podem, segundo a lei, ser organizadas em ciclo, embora o que a gente veja na maioria das escolas, que continua a seriação, né? Mudou o nome de série para ano, mas continua se organizando como se fosse uma série, tá? Enfim, também está previsto na lei que pode ser assim, embora quem estude, né, sobre o desenvolvimento e o aprendizado das crianças percebe que quando a gente organiza por ciclo, o aprendizado se dá de uma forma mais satisfatória. E aí, por ciclo, seria, vamos dizer assim, as turmas multidade. Assim como
previsto lá na educação infantil que a gente viu nas turminhas dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, tá? Bom, então é importante, o ensino fundamental passou a ser de 9 anos, nós temos do primeiro ao nono ano, e tendo em vista isso, nós temos duas divisões, né, dentro do ensino fundamental. Nós temos os anos iniciais, que nós, né, pedagogos e pedagogas trabalhamos, que vai do primeiro ao quinto ano, e nós temos os anos finais, que daí são do sexto ao nono ano, né? Eu escuto por aí algumas pessoas dizer, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, né? Não existe esse termo, essa nomenclatura. O correto, segundo as políticas educacionais, é a gente dizer anos iniciais e anos finais, né? Também não é correto séries iniciais, séries finais, né? São anos iniciais e anos finais. Tá? Lembrem que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, por favor, é só apertar na mãozinha que daí eu escuto aqui e abro espaço para o diálogo. Bom, mas então vamos entender, né, como que se estrutura o ensino fundamental de acordo com a BNCC, tá? Essa estrutura vai se dar por meio de 3 elementos que são fundamentais, tá? Em primeiro lugar, nós temos as 10 competências gerais, porque elas já foram introduzidas lá na educação infantil. Agora, aqui no ensino fundamental, elas vão ser ampliadas, porque vejam, gente, o ensino fundamental, se a gente analisar, é a etapa da educação básica que os estudantes passam o maior tempo da vida deles, né? Porque eles vão entrar com 6 aninhos lá no primeiro ano e vão consolidar o nono ano ali por volta dos seus 14 anos para poder ingressar no ensino médio. Então, é uma etapa bem longa. Então, as 10 competências gerais da base vão ser ampliadas dentro desta etapa, certo? Então, vejam que quando eu apresento para vocês essa estrutura do ensino fundamental de acordo com você, eu estou dizendo para vocês que quando vocês estiverem dando aula, lá nos anos iniciais, vocês vão ter que pensar em proposições pedagógicas, em atividades pedagógicas, dentro dos planejamentos de aula de vocês que atendam essas estruturas. Então, vocês vão ter que pensar em proposições pedagógicas, né, em atividades dentro dos planejamentos que trabalhem essas 10 competências gerais, assim como trabalhem esses outros elementos que eu vou trazer aqui. Tá? E esse é um aspecto importante. Então, vamos lá. 10 competências gerais, que estão nas páginas introdutórias da base. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter áreas do conhecimento. São 5 áreas do conhecimento dentro da base e eu já vou apresentar elas para vocês. Cada uma dessas áreas do conhecimento, elas têm as suas competências específicas. Então, vocês vejam, nós temos que trabalhar as competências gerais e temos que trabalhar as competências específicas de cada uma das áreas. E nós que somos professores dos anos iniciais, né, somos as profs dos anos iniciais, nós temos que dar conta de todas as áreas, porque lá nos anos finais, cada professor e cada professora é de uma área, né, formado para trabalhar uma daquelas áreas. Nós já somos formados e formadas para trabalhar todas essas 5 áreas de modo interdisciplinar. Então, vejam que a gente tem bastante trabalho pela frente, né? Ok. Então, eu estou trazendo os 3 elementos dessa estrutura do ensino fundamental de acordo com a base. As competências gerais, as competências específicas de cada uma das áreas do conhecimento e vamos ter também os componentes curriculares. Os componentes curriculares estão dentro de cada uma dessas áreas. São 9 componentes curriculares e cada um dos componentes curriculares tem as suas competências específicas. Então, vocês vejam, é uma montanha de competência para se trabalhar. O que são componentes curriculares? Tá? A gente pode dizer assim, para ser bem simples, né? Componentes curriculares são as antigas disciplinas. Lembra quando a gente dizia assim, eu vou trabalhar a matemática, a disciplina de matemática. Eu vou trabalhar a disciplina de ciências.
Não se usa mais esse termo, disciplina, né? Se usa componente curricular. Eu vou trabalhar o componente curricular matemática. Eu vou trabalhar o componente curricular ciências. Eu vou trabalhar o componente curricular história. Então, dentro do componente curricular história vai ter as competências específicas. Dentro do componente curricular matemática vai ter as competências específicas. E assim sucessivamente. E é importante a prof sinalizar para vocês que existem as competências específicas dos componentes curriculares, de cada um dos componentes curriculares dos anos iniciais, e depois vai existir os mesmos componentes curriculares nos anos finais. Só que daí as competências específicas lá, para quem está do sexto ao nono ano, vão ser diferentes, tá? E isso a gente precisa ter muito claro. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Se a prof está sendo muito rápida também, né? Vão me questionando qualquer coisa que precisarem. Bom, mas, além desses 3 elementos, ainda é importante sinalizar que a base vai trazer, dentro do ensino fundamental, unidades temáticas, e dentro dessas unidades temáticas, eu vou ter objetos de conhecimento para trabalhar, habilidades para desenvolver nas crianças e conteúdos para serem explorados. Então, vocês vejam quantas coisas, né, a gente precisa dar conta aqui nesse ensino fundamental. O que é relevante a gente considerar? Tá? E aí eu vou voltar aqui e eu já avanço lá. Vocês vejam que eu coloco para vocês ali, né? O elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, trazendo uma ordem de relevância para eles. Aqui embaixo, né, eu trago para vocês objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos, tá? E aí eu quero me deter nessa questão dos conteúdos. Por quê? Porque quando vocês abrirem a BNCC, vocês vão observar, né, quando vocês estiverem fazendo os planejamentos de aula de vocês lá para o estágio, ou quando vocês já estiverem como profs nas escolas, vocês vão perceber que a BNCC não tem conteúdo. A gente fica louco olhando, meu Deus do céu, não aparece um conteúdo, aparece objetos de conhecimento, aparece as habilidades, aparece as competências, mas e conteúdos, né? Eles não aparecem, por quê? Porque a BNCC não é um currículo. Esses conteúdos vão aparecer depois no DOC, no documento orientador curricular, que foi construído pela rede municipal de ensino, pela rede estadual de ensino, e que dizem quais são os conteúdos que a gente tem que trabalhar em cada um dos anos. Mas por que a BNCC não os coloca? Porque a BNCC sinaliza que, como nós temos que desenvolver integralmente as crianças e nós temos que desenvolver competências, o modo de se trabalhar na escola muda radicalmente, porque se antes a escola tinha o conteúdo como um fim, hoje o fim não é mais o conteúdo, mas são as competências. Então eu preciso pensar formas diferentes de trabalhar as atividades pedagógicas nas escolas. E é por isso que eu aqui o tempo todo estou usando no lugar de atividade pedagógica, eu estou usando o termo, né? Proposições pedagógicas, porque não se trabalha mais o conteúdo como um fim. O conteúdo ele vai ser um meio, junto com as habilidades e com os objetos de conhecimento que estão na BNCC, para que as crianças, então, desenvolvam competência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, para tentar ser mais clara no que eu estou dizendo. A gente escuta muito por aí que as crianças precisam desenvolver o nível de proficiência em leitura e escrita. Proficiência, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa mais ela saber só o conteúdo da leitura e da escrita. Ela precisa desenvolver habilidades, ela precisa saber objetos de conhecimento e ela precisa ser competente em leitura e escrita. Então, um sujeito que tem proficiência em leitura e escrita é um sujeito competente em leitura e escrita, né? E é por isso que nós temos atualmente organizado, né, pelo SAEB, especificamente pelo INEP, né, uma avaliação que se chama Provinha ANA.
que é ANA, a sigla, né? Avaliação Nacional de Alfabetização. A provinha ANA é aplicada no final do segundo ano, certo? Para ver o nível de proficiência em leitura e escrita que as crianças têm, mostrando o quão competentes elas são na lectoescrita, né? Na linguagem escrita, na leitura e na escrita, tá? Então, esse é um ponto importante. E a crítica que se faz à provinha ANA hoje é que ela está avaliando esse nível de proficiência, ela está avaliando competências, só que a escola ainda não está dando conta de trazer proposições pedagógicas diferentes daquilo que se fazia antigamente. Então, vocês vejam, é uma mudança de paradigma na escola. A BNCC, ela nos convida a pensar a escola como um lugar para desenvolver competências e não mais como um lugar para se trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, tá? Mas eu quero deixar muito claro, não é que não se trabalha mais conteúdo na escola, se trabalha sim, mas não como um fim. Tá? O conteúdo passa a ser um meio para que as crianças possam desenvolver essa proficiência, né? Ser competentes. Tá? Um outro conceito muito importante que tem na BNCC é esse de objetos de conhecimento. Tá? Desculpa, prof, avançou aqui. Objetos de conhecimento. Por quê? Né? A BNCC não vai dizer, mas ela, vamos dizer assim, ó, ela bebe na fonte de Piaget, né? Porque a teoria piagetiana da aquisição do conhecimento vai dizer que o sujeito ele só aprende se ele puder interagir com os objetos de conhecimento. Então, aí vocês vejam a mudança de paradigma na escola, né? O que a BNCC está propondo? Ela está propondo que as crianças, né, do ensino fundamental, e aqui a gente está olhando especificamente para os anos iniciais, que é, digamos, a fase que vocês vão trabalhar, que a criança possa interagir com o objeto de conhecimento, e ao interagir com esse objeto de conhecimento, dando sentido e significado para ele, ela desenvolva habilidades, ela aprenda conteúdos para que ela possa desenvolver competências e se tornar um sujeito proficiente, tá? Então, vejam, a BNCC traz mudança nesses currículos escolares, porque coloca as escolas diante do desafio de entender que os conteúdos não são mais um fim. Então, chega de escola conteudista, chega de escola que fica só em cima de livro didático, chega de escola que colocam as crianças só para decorar conteúdo, né? Nós precisamos desenvolver competência. E se a gente pegar o conceito de competência, né? Nós vamos entender que competente é aquele sujeito que é capaz de mobilizar, de articular e de colocar em prática o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, uma criança competente é aquela que, vamos pegar no aspecto da alfabetização, é aquela que sabe ler, que sabe escrever, que interpreta o que lê, que entende o que escreve, que dá sentido e significado, ao mesmo tempo que ela desenvolve habilidades em relação à lectoescrita. É aquela criança que tem gosto, que tem prazer, porque as atitudes e os valores que ela dá para o universo da escrita foram consolidados por meio de proposições pedagógicas que colocaram ela diante do desafio de refletir sobre o próprio sistema, né? E mais do que isso, que possibilitaram que elas sejam sujeitos críticos, que façam leituras de mundo, né? Que é aquilo que o Paulo Freire já falava lá na década de 80. Tá? Então, essa é uma questão muito significativa. Então, vocês vejam que competência está diretamente relacionada a um saber fazer, né? É um saber que é prático, é ser capaz de ler e de escrever com fluência, com prazer, com proficiência, tá? E aí isso está relacionado à educação integral. Por quê? Porque é formar esse sujeito plenamente, tá? Vejam então aqui, ó.
Eu trago essa imagem que eu capturei da própria BNCC, né? Fiz um print lá do próprio documento, onde de verde a gente tem a estrutura da educação infantil e de azul a gente tem a estrutura do ensino fundamental. Vejam como é diferente, né? Porque lá na educação infantil, a gente, junto com os campos de experiências, com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para trabalhar em cada uma das faixas etárias. Agora, aqui no ensino fundamental, como eu disse para vocês, a gente tem as áreas do conhecimento, as competências específicas de área, o componente curricular, as competências específicas de cada componente, dividido em anos iniciais e anos finais, com seus respectivas unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, tá? Então, aqui está maiorzinho, né? Mas vejam agora essa perspectiva aqui, ó. Deixa a prof avançar só um pouquinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isso, ó. Não, vamos voltar aqui, então. Competências e habilidades no contexto do ensino fundamental. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento entendidos na BNCC como os conteúdos, os conceitos e os processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas, tá? As habilidades, então, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico, tá? Aqui tem um vídeo que a prof vai botar depois para vocês, porque primeiro eu quero mostrar esse slide aqui, tá? Para vocês entenderem. Então, vejam, tá? Como eu disse para vocês, nós temos as áreas do conhecimento, que são 5, tá? Quais são as áreas do conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Tá? Essas áreas do conhecimento, depois lá no ensino médio, elas também se organizam de uma forma bem parecida, mas lembre que a gente está olhando aqui o ensino fundamental. Então, são 5 áreas. Gente, um aspecto importante, tá? Se tem 5 áreas na BNCC, significa que é obrigatório se trabalhar as 5 áreas, ok? Não é optativo o ensino religioso, ele está na base e ele é obrigatório, tá? Vale depois vocês darem uma olhadinha o que se trabalha no ensino religioso, tá? Porque ele está voltado bastante para a questão dos valores. A Rafa está pedindo para falar, deixa só para minimizar aqui, Rafa, e aí eu vou voltar a tela aqui para poder te enxergar. Fica à vontade, pode abrir teu microfone. Tá, prof, não é bem ligeirinho. Eu ia perguntar dessa questão do ensino religioso, porque como era isso, né? Porque eu não sou daqui, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E lá não tem, eu pelo menos nunca na vida tive isso de ensino religioso na escola. E quando eu vim para cá até achei bem interessante e diferente, porque lá não tem isso. Nunca tivesse ensino religioso? Não tem, lá não tem. Nas escolas não. Então, Rafa, eu vou te explicar o seguinte. Antes da BNCC, tá? Antes de 2017, quem é que, vamos dizer assim, qual era a política curricular que estava vigente? Eram os parâmetros curriculares nacionais, tá? O que a gente chamava de apelidinho os PCNs. E naquele contexto, que era o contexto do tempo que tu estavas na escola, tá? Naquele contexto, o ensino religioso, ele era facultativo nas escolas. Então, assim, a tua mãe, quando te matriculava, ela dizia se tu ia ou não fazer o ensino religioso, tá? Até porque, segundo a legislação, a escola pública, ela é laica. Isso quer dizer o quê? Que ela não deve trabalhar na perspectiva da religião.
Isso normalmente fica para as escolas privadas, né? Tem escolas que são de freiras, outras escolas são de padre. E aí, quando a família matricula nessas instituições privadas, ela já sabe, né, que o filho e a filha, enfim, sei lá, vão trabalhar o catolicismo. Aqui em Santa Maria tem uma escola que é adventista, da igreja adventista. Ok. Só que agora, com a BNCC, com a homologação da BNCC, o ensino religioso ele passa a ser obrigatório, ele não é mais facultativo. Só que dentro do ensino religioso, a gente vai trabalhar, além das crianças terem um panorama geral de todas as religiões, elas passam a conhecer todas as religiões, né? E ali na BNCC diz que a gente não deve valorizar uma em detrimento da outra, né? Não é dizer, a religião tal é a melhor, a religião X, Y não é inferior. Não, a gente trabalha todas as religiões apresentando para as crianças, justamente porque a gente está olhando para essa formação integral. E então a gente precisa, vamos dizer assim, trabalhar também a questão da espiritualidade dessas crianças. Mas o que mais está forte na BNCC é a questão dos valores, né? Das questões éticas, das questões de valores, que, enfim, que essa espiritualidade pode trazer e contribuir na formação dessas crianças, tá? Então, vocês vejam, quando vocês chegarem na escola, né, quando professoras e professores dos anos iniciais, vocês terão que colocar o ensino religioso dentro das proposições pedagógicas de vocês. E o que é importante a gente sinalizar, e o que eu estou mostrando ali para vocês, é que aquelas 5 áreas da BNCC, junto com seus respectivos componentes curriculares, precisam ser trabalhados de modo interdisciplinar. Não esqueçam disso, né? Porque quando vocês chegarem lá nas práticas pedagógicas, nas metodologias, né? Dentro do curso de pedagogia, a gente aprende a metodologia do ensino das ciências, a metodologia da alfabetização, a metodologia, né, da história, da geografia. A gente aprende separadinho. Mas lá no contexto da escola, a gente precisa pensar em proposições pedagógicas que trabalhem tudo junto e misturado, como eu gosto de brincar, tá? E aí, eu, como fui professora, né, dos anos iniciais, durante muitos anos da minha vida, eu sempre trabalhei por projetos de trabalho, porque os projetos de trabalho nos ajudam a pensar essas diferentes áreas do conhecimento, com seus respectivos componentes curriculares de modo interdisciplinar. Tá? Se vocês se interessarem por projetos de trabalho, eu tenho uma videoaula minha no meu canal do YouTube, onde eu ensino a fazer projetos, tá? Que inclusive foi um trabalho que a gente fez agora com a pedagogia diurna, dentro do seminário integrador, que eu sei que a pedagogia noturna não tem, infelizmente, mas onde a gente, então, consegue pensar, né, o trabalhar essas competências, essas habilidades, esses objetos de trabalho de um modo bem interdisciplinar e de acordo com os interesses das crianças, tá? Então, não esqueçam aí, fica essa dica, né? Montar os planejamentos de aula por meio de projetos de trabalho, tá? Eu não sei se eu respondi tua pergunta, Rafa, se ficou alguma dúvida. Respondeu sim, prof. Realmente, eu fiquei nessa, quando eu vim, eu fiquei, como assim ensino religioso, né? Porque cada pessoa tem. Falei, do que será que se trata? E realmente, eu fico com um aluno do 6º ano, né? Então, eu fico mais ali pelo 6º ano. E as atividades realmente é voltada, assim, para essa questão dos valores e tal. Daí eu fui entender. Porque eu fiquei bem na dúvida. Falei, como assim? Mas respondeu, obrigada. Disponha. Tá, o prof vai voltar aqui, então, para compartilhar a tela com vocês, para a gente seguir ali. Qualquer coisa é só me chamar, que a prof está atenta a vocês aqui, cuidando das mãozinhas. Tá? Então, voltando ali. Vocês viram, então, as 5 áreas do conhecimento. Agora, a gente precisa olhar os componentes curriculares dentro de cada área. Por isso que a BNCC traz as corzinhas ali para separar. Lembrem dessa dica que eu estou dando. Componente curricular era o que antes a gente chamava de disciplina, tá? Então, vejam. Dentro da grande área das linguagens, nós temos como componentes curriculares língua portuguesa, arte, educação física, ali está a língua inglesa, tá? Mas leia-se língua estrangeira. Por quê? Porque pode ser tanto o inglês
quanto o espanhol, tá? O que é importante reforçar? Língua portuguesa, arte e educação física é obrigatório nos anos iniciais e nos anos finais. Já a língua estrangeira, ela só é obrigatória nos anos finais, do 6º ao 9º ano. Tá? As escolas que quiserem oferecer nos anos iniciais, tudo bem, não é que seja proibido, né? Pode oferecer, mas não é obrigatório, tá? Por quê? Porque a gente sabe que lá nos anos iniciais, nós, pedagogos e pedagogas, temos que dar conta de tudo, não tem professor especialista. Em alguns casos, vai ter professor especialista de educação física, mas em alguns casos não tem, é a gente que tem que dar. Por isso que no curso de pedagogia a gente tem lá, né, a disciplina de educação física, para nos possibilitar que a gente também trabalhe esse componente curricular com as crianças do 1º ao 5º ano, certo? Bom, mas vejam, se a escola quiser oferecer a língua estrangeira, aí sim, ela vai ter que contratar um professor, né? Vai ter que nomear, vai ter que concursar, se é uma escola pública, uma professora, um professor formado em letras, né? Inglês, espanhol, seja o que for, porque nós da pedagogia não temos essa formação, tá? Então, por isso que ela não é obrigatória nos anos iniciais. Ok. Dentro da língua portuguesa, do 1º ao 2º ano, certo? A BNCC vai dizer que a gente trabalha alfabetização. Por quê? Porque o 1º e o 2º ano são considerados o ciclo da alfabetização, tá? Antes da BNCC, tá? Antes de 2017, as políticas públicas que nós tínhamos diziam que o ciclo da alfabetização era do 1º ao 3º ano. Tanto é que antes da BNCC não podia reprovar as crianças do 1º, do 2º e do 3º ano. Tá? Agora, com a BNCC, esse 3º aninho cai e as crianças precisam, até o final do 2º ano, certo, estarem alfabetizadas. O 3º, o 4º e o 5º ano são chamados o ciclo da pós-alfabetização. Por quê? Porque espera-se, né, no melhor cenário possível, que as crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano. Embora a gente sabe que na prática isso não existe, porque nós temos crianças, às vezes, lá no 5º ano, que não se alfabetizaram. E isso está muito evidente hoje em dia, principalmente em função da pandemia. Porque muitas crianças, no contexto da pandemia, estavam no 1º e no 2º ano e não tiveram um processo de alfabetização satisfatório e estão chegando no 3º, no 4º, no 5º ano sem terem se alfabetizado, tá? Isso é uma questão tão séria no Brasil que o nosso Ministério da Educação, vocês devem estar acompanhando aí nas mídias, criou o Pacto pela Alfabetização, né? Um programa novo aí para tentar recuperar essa defasagem, porque as crianças foram jogadas para frente, né, no contexto da pandemia e não se alfabetizaram. Então, esse é um ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? A BNCC vai dizer que o ciclo da alfabetização é do 1º ao 2º ano. As crianças precisam sair do 2º ano alfabetizadas, para que possam chegar no 3º, no 4º e no 5º ano e trabalhar outros elementos da língua portuguesa que são importantes, como a questão da ortografia, da gramática, da produção textual. Então, elas precisam estar plenamente alfabetizadas, certo? No componente curricular arte, nós vamos ter unidades temáticas que precisam ser trabalhadas. Que unidades temáticas são essas? Música, dança, teatro, artes visuais e artes integradas, todas elas juntas. E olhem o que eu estou dizendo para vocês. Nós, pedagogas e pedagogos, precisamos dar conta de tudo isso aqui. Nós precisamos dar conta da música, nós precisamos dar conta do teatro, nós precisamos dar conta da dança, das artes visuais e de todas elas juntas. E é por isso, gente,
que nós temos hoje nos cursos de pedagogia, né, as disciplinas de música, de teatro, porque nós precisamos trabalhar isso, tá? A educação física, como eu já disse para vocês, né, trabalhar ali as questões das atividades físicas, do corpo, do movimento, e a língua estrangeira, tá? Bom, aí a gente tem a grande área das linguagens. E vejam que é um ponto que é importante que eu quero, antes de avançar. Cada um desses componentes curriculares que estão dentro da área das linguagens, vamos dizer assim, eles têm o mesmo peso dentro da grade curricular das disciplinas das crianças lá na escola. Ou seja, eu não posso trabalhar mais a língua portuguesa do que a arte. Eu não posso trabalhar mais a língua portuguesa do que a educação física. Elas têm que serem trabalhadas parelhos. Então, isso quer dizer que não é uma vez por semana que a criança tem que ter educação física, não é uma vez por semana que a criança tem que ter arte, ela tem que ter várias vezes, que é o mesmo peso da língua portuguesa, tá? Por isso que eu chamo atenção, né? Trabalhar interdisciplinarmente e mais, os projetos de trabalho são a metodologia pedagógica que melhor dá conta disso, tá? Então, estou sempre trazendo essa dica porque é importante. Bom, dentro da área da matemática, nós temos como componente curricular a própria matemática, tá? Ali nos anos iniciais, nos anos finais. Dentro da área das ciências da natureza, nós temos como componente curricular ciências. Dentro da área das ciências humanas, nós vamos ter como componentes curriculares a geografia e a história. E dentro da área do ensino religioso, a gente tem o próprio ensino religioso. Lembrando vocês, dentro de cada uma das áreas tem as competências específicas e dentro de cada uma dos componentes curriculares, nós temos as próprias competências específicas, tá? Vamos avançar um pouquinho, então. Cada área de conhecimento explicita seu papel na formação integral dos alunos do ensino fundamental e destaca particularidades para o ensino fundamental, anos iniciais do ensino fundamental e anos finais. Problema, eu separei aqui para mostrar para vocês, ó. A gente assistiu depois eu deixo o linkzinho do vídeo para vocês, para quem quiser assistir, tá? Essa aqui é a BNCC, tá? O que eu queria chamar a atenção para vocês, lá na página 89, se não me falha a memória. Deixa eu ver. É aqui, ó. Tá? Lá na página 89, bem embaixo, tá? A BNCC traz uma discussão sobre a questão do processo de alfabetização, né? Que, como eu disse para vocês, esse processo se dá no ciclo de alfabetização, que hoje é entendido como o primeiro e o segundo ano, né? E o que a BNCC espera, né, desse ciclo de alfabetização? Ali vai dizer, né, o que é preciso, é necessário nesse processo? Que a criança possa diferenciar desenhos, grafismos, símbolos de grafemas e letras, né, signos, ou seja, a criança, lá no primeiro ano, ela precisa entender que a escrita é diferente do desenho, porque vejam o seguinte, o que o ensino fundamental de 9 anos, né, a lei vai dizer? Vai dizer que quando a criança completa 6 aninhos, ela precisa estar matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. E a lei é mais específica, né? Vai dizer que até o dia 31 de março, ela precisa ter esses 6 anos completos para entrar no primeiro ano. Se ela não tiver, enfim, os 6 aninhos completos até 31 de março, ela continua na educação infantil, tá? Mas no momento que a criança ingressa no primeiro ano, a lei do ensino fundamental de 9 anos vai dizer que esse primeiro ano, ele é a novidade do ensino fundamental, porque esse primeiro ano, ele não é nem a antiga primeira série e nem muito menos a antiga pré-escola, certo? Ele é uma novidade. Vamos dizer assim que o segundo ano, que seria a antiga primeira série, tá? Aí o terceiro ano
é o que seria antigo segunda série, e assim sucessivamente. Mas o primeiro ano, ele é uma novidade, ele é algo que não existia antes. Então, existe toda uma legislação, existe inclusive documentos, né, que vão dizer que existe dentro desse primeiro ano toda uma postura epistemológica, todo um sentido diferenciado que precisa se dar para essa criança. Por quê? E a gente já discutiu isso na aula anterior, né? Não é papel da educação infantil alfabetizar. A educação infantil, ela vai apresentar o mundo letrado para as crianças, né? Ela vai trabalhar o letramento dessas crianças, mas o processo de aprender a ler e de aprender a escrever como um processo especificamente desse ciclo da alfabetização vai se dar no primeiro e no segundo ano. Tá? Esse é um elemento importante. E existe toda uma forma de se alfabetizar essa criança do primeiro ano que não é através de métodos, mas sim de proposições pedagógicas que coloquem essa criança diante do desafio de refletir e de interagir sobre esse objeto de conhecimento que é a língua escrita, certo? Então é por isso que a BNCC vai dizer que, num primeiro momento, a criança precisa aprender a diferenciar o que é desenho do que é grafismo e o que são grafemas e o que são letras, né? Porque muitas vezes as crianças chegam ali na primeira série ou mesmo na educação infantil achando que a gente escreve por meio de desenhos. E é muito comum a gente ver as crianças que ainda não são leitoras, né, imitando a escrita, elas fazem bolinhas, elas fazem risquinhos, porque elas entendem num primeiro momento que escrever é desenhar, né? Então a gente precisa pensar em proposições pedagógicas que coloquem elas a pensar que a escrita não é desenho. E aí a BNCC vai dizer, né, então, que é preciso nesse processo desenvolver a capacidade de reconhecimento global das palavras, né, que chamamos de leitura incidental, como é o caso da leitura de logomarca de rótulos, que será depois responsável pela fluência na leitura. Então, é isso, né? Lá naquele primeiro ano, a criança tem que ser capaz de reconhecer as escritas, né? É que nem olhar a latinha, a criança ainda não sabe ler, mas ela sabe que naquela latinha é da Coca-Cola. Então ela diz Coca-Cola, né? Isso é leitura incidental. Ou então a criança que toma um Nescau com leite, né? Ela olha a latinha lá do Nescau, ela ainda não sabe ler, mas ela sabe que ali está escrito Nescau e ela diz Nescau. Então, a importância de se trabalhar esses rótulos com as crianças do primeiro ano, porque vão ajudar essas crianças depois, né, a fazer uma leitura mais global das palavras. Isso quer dizer o quê? Que se espera que essas crianças, ainda no primeiro ano, sejam capazes de olhar para a palavra boneca e, em vez de fazer aquela leitura assim, ai, B com O, bo, N com E, ne, né? Que elas fazem C com a, ai, da casa, K, né? Daí fica aquela leitura fragmentada porque foi uma criança que certamente está sendo alfabetizada através do método silábico, né? Então, o que se espera é que ela coloque o olho naquela palavra e leia boneca, tá? E aí se envolve uma metodologia alfabetizadora, né? Que justamente vai contra a utilização de métodos tradicionais, tá? Estou trazendo só pinceladas porque não é o foco da nossa disciplina a gente pensar em metodologias alfabetizadoras, mas estou colocando vocês a refletir sobre isso, né? Aí diz, ó, construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão, né, então da língua portuguesa, ou se é uma escola indígena, né, da língua indígena que é usada naquela escola, se é o caigangue, né, enfim, na língua que é trabalhada naquela escola. Perceber quais sons se deve representar na escrita e como, né, isso aqui a gente chama de consciência fonológica, a importância disso. Construir a relação grafema-fonema, né, então saber que o B tem o som de né? Que o A tem o sonzinho. Então, construir essa relação,
a percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos, perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico desta representação e, finalmente, compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas em uma língua específica, tá? E aí, a gente avança na base e nós temos aqui, ó. Então, ela vai organizar como as práticas alfabetizadoras, né? Ela vai dizer que do 1º ao 5º ano, nós temos práticas de linguagem e os campos de atuação são leitura, escuta, compartilhada e autônoma, produção de textos, escrita compartilhada e autônoma, oralidade, tá? E aí nós temos mais campos de atuação, ó. Campo da vida cotidiana, onde a gente explora a leitura, escuta compartilhada e autônoma. Campo artístico literário, a leitura e a escuta compartilhada e autônoma. E a oralidade. E aí vocês vejam que dentro nós temos, ó, os objetos de conhecimento que precisam ser trabalhados em cada uma dessas práticas de linguagem, né? Nós temos os objetos de conhecimento aqui nessa coluna e as respectivas habilidades, né? Então, lembrem do que eu estou dizendo para vocês. Aqui mais adiante, ó, deixa eu só para mostrar para vocês. A gente vai ter aqui, ó, do 1º ao 2º ano. Então, vamos supor que eu trabalho no 1º ou no 2º ano. Eu vou ter que olhar para essa tabela aqui, tá? Da BNCC, ó, dentro da língua portuguesa, ver quais são as práticas de linguagem que eu vou ter que trabalhar, ver quais são os objetos de conhecimento que eu vou ter que explorar e olhar para essas habilidades. E vejam que tem habilidades que são específicas só do 1º ano, como essa. Tem habilidades que vão estar tanto no 1º ano quanto no 2º ano. Tem habilidades específicas aqui do 1º ano, dentro do mesmo objeto de conhecimento, e aí vai ter uma habilidade específica do 2º ano, que a gente precisa fazer o quê? Olhar para todo esse conjunto e pensar nas proposições pedagógicas que a gente vai trabalhar na escola, lembrando que o meu escopo maior é desenvolver as competências nas crianças, né? E aí continua, e se eu trabalhar, vamos avançar um pouquinho, se eu for prof, né, lá do 3º ao 5º ano, tá? A Catiele botou, senhor, não é moleza, não é mesmo, tá? E é por isso que eu tô chamando a atenção de vocês, porque vocês vão ter que, nos planejamentos de aula de vocês vão ter que colocar as habilidades, vocês terão que botar os objetos de conhecimento e descrever o planejamento da aula de vocês, as proposições pedagógicas que vocês vão fazer dentro de cada aula. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o caminho mais assertivo, mais fácil é trabalhar por projetos de trabalho, tá? Que a gente consegue daí fazer um olhar bem interessante. Assistam a minha videoaula, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, tá? Bom, e aí aqui eu trouxe exemplo, né, da língua portuguesa, da alfabetização, mas aí se a gente for avançando, eu vou avançar um pouquinho aqui, rapidinho, ó, a gente vai avançando, a base vai trazer, aqui tudo é língua portuguesa para os anos finais, por isso que eu estou avançando rapidinho, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tá, arte, então a gente vai ter o componente curricular arte, ó, aí também, do 1º ao 5º ano, as unidades temáticas que a gente tem que trabalhar, os objetos de conhecimento que a gente tem que trabalhar com suas respectivas habilidades. Então, artes visuais, dança, a música, o teatro e as artes integradas. Ó. Dentro de cada unidade temática, a gente tem os objetos de conhecimento. E dentro de cada objeto de conhecimento, a gente tem habilidades, tá? Para se trabalhar. Ok, o prof vai minimizar aqui, não quero vocês. Uma boa noite e a prof vai deixar essa aula depois salva ali no Moodle para vocês. Eu vou subir ela no Moodle para ficar registrado, se alguém quiser rever,
revisitar, fiquem à vontade, tá? Um beijo para vocês, bom descanso, uma boa noite. Beijo, prof. Boa noite. Boa noite. Obrigado por esse semestre maravilhoso, prof. Obrigada também. Um beijo.